Eu vou rodar agora, só para as pessoas terem uma noção do que é essa expedição, uma expedição real sem aquela propaganda toda, né? Para as pessoas verem o quanto é um ambiente extremo e muito difícil para um leigo, para um turista. Olha isso. Aí já é, ó, é o Nautil, do Ifremer. Esse é o É, tempo das expedições que o Nargiolet, inclusive, participava. O Nadir e o Nautil. É na época que era seguro, né? Viajar. E aí em seguida, essas cestas são muito boas, porque elas vinham cheias de artefatos que o Nautil, lá embaixo, com os braços mecânicos, pegava. a gente Ele vai chegar pegava lá, tem esses um vídeo só artefatos. sobre isso. Ah, ótimo, Você vai poder excelentíssimo. falar há muito. Que é outra Com pergunta que certeza. sempre me fazem, né? Como é que recuperaram as peças? E agora vem um vídeo que eu achei, foi postado há 2 meses. Ele fala sobre a profundidade de esmagamento para submarinos. Todo submarino tem a sua profundidade limite. E aí ele pode Nossa, implodir se ele ultrapassar O Araçanguá. abaixo dessa, dessa profundidade. E essa aí, explosão esse você vídeo ele ainda ele é bem tranquila. suave, né? Oi, fala, Vitor. É. Esse vídeo aí que você mostrou, essa reconstituição 3D de implosão no submarino, é o Ara San Juan, o submarino argentino que se perdeu alguns anos Que, é, atrás aí. que também É levou um ano para ser justamente. encontrado. Mas ele implodiu É, também. Creio que a Sim, profundidade acho que era de 600 metros. Era 600 metros e ele implodiu. que é muito menos. É Muito muito menos. menos. o que aconteceu exatamente com o Titan? Qual foi o tipo de implosão que esse submersível... Então, eles chamam de implosão catastrófica, que é súbita, obviamente. Basicamente, você olha pelo formato do Titan, né? Que ele era cilíndrico, né? Sim, Eu costumo dizer, acho que talvez seja até uma alusão, uma referência simples para qualquer pessoa. Sabe quando você pega uma latinha de refrigerante vazia ou uma e a cerveja massa, e você pesa e você pisa com ela no chão assim para você achatar ela? Eu acredito que a implosão do Titan tenha sido algo muito similar, que a ou foi implosão tenha assim, sido. ou o vidro cedeu. E aí entrou um turbilhão de água de frente. Eu acho que não chegaria nem a ser essa questão. Acho que a estrutura colapsaria só pelo fato do vidro abrir. Se o vidro abrir, não ia só entrar água por aquele pedaço, tudo ia literalmente se esmagar. Por isso que eu acho que, de qualquer forma, ela ia comprimir assim. É que existem. Eu tava vendo sobre o assunto. Quando acontece esse tipo de. Chama diferencial de pressão. Então, o avião pressurizado tem um diferencial de pressão para a atmosfera rarefeita lá em cima. Quando isso acontece de uma forma súbita, e especialmente quando a diferença é muito grande, existe um aquecimento. Então provavelmente o ar ele ferveu, ele borbulhou instantaneamente. Isso pode ter até derretido metal, não sei, depende da proporção. E as pessoas ficam, e os corpos? Gente, não tem corpo, tá? Eles foram pulverizados. Se Não sobrou tem alguma outra. coisa, é um pedaço. Infelizmente, é algo É, quase que irreconhecível. Se sobrou. Por curiosidade, aqui é uma peça, um artefato meu. Esse é do Olympic. ah, É o Olímpio, é o Mas navio é irmão do que Titanic, é viu, igual, gente? irmão é. do Pra quem não Titanic. sabe. Mas é a mesma peça, o mesmo artefato, feito com os mesmos materiais É da da segunda mesma classe, época. né? Ele poderia ser da segunda classe, poderia ser da barbearia. Teriam vários cômodos a bordo do Titanic e do Olympic que levavam esse padrão. A gente chama de padrão flor de lis dos pisos de linóleo. Esse daqui é o creme e verde. É que o creme agora está mais desbotado, é muito antigo. Sim, sim. Só que no do Titanic você pode olhar a cor dele, é mais claro. Por quê? Porque ele não sofreu fadiga de passar muita gente pisando em cima e Oxidação, tal. Então, verdade. É. por Ah, mais é que ele esteja verdade, do mais Olympic, 100 né? anos, Ele foi muito gasto. muito gasto. O do Titanic não. O do Titanic afundou e por mais que esteja no fundo do mar há tantos anos, a cor dele se mantém mais natural. Mas só para o pessoal ver, ó, é o mesmo ladrilho. E é muito triste, ó, você vê os pares de sapatos aí que um dia foram pessoas. O corpo dela se desintegrou completamente. Essa Sobrou daí, só. acredita-se que seja uma mãe segurando a criança, porque é um par de sapato de crianças com um par de sapato feminino.
Eu não tô vendo Exatamente. um par de sapatos infantis. Onde eles estão? É um pequeno ao lado. É esse do meio, é. E esse do... os dois de baixo, o da esquerda é de adulto. E, voltando no diferencial de pressão. Quando uma pessoa afunda aos poucos, a pressão vai se igualando. Então, conforme a pressão aumenta, provavelmente pelos pulmões, estômago, a água vai romper os vasos. E a água, com essa pressão maior do que a pressão do corpo, ela vai invadir os vasos. E isso vai se igualar. Né? Quando a gente tem se você estoura uma bexiga, ela dá aquela explosão e se iguala. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas implodiram por dentro, mas aos poucos. Provavelmente o sistema circulatório delas, que é o que sustenta a pressão do organismo, se igualou com a pressão aos poucos, porque foi se rompendo os vasos, enfim, os órgãos, né? Então, provavelmente, o crânio não estourou, porque já a pressão mais alta da água já entrou pelas artérias. Essa questão do corpo afundando e a pressão se igualando ao exterior. Quando você tem o diferencial de pressão súbito, aí ele funciona como um pistão, ele esmaga. Por isso que as vítimas, né, do Titanic, como elas afundaram e a pressão foi se igualando gradualmente, elas chegaram inteiras no fundo. E os tripulantes do Titan, por ter sido uma implosão súbita, eles foram triturados, basicamente. Eles foram esmagados pela pressão. Então, se sobrou alguma coisa, foram pedaços. É mínimo. Sim. E nesse meio tempo, esse pedaço vai se decompor e não vai se... Os animais comem, não dá nem tempo, né?